algarismos significativos. Agora começou a gravar, gente. Vou voltar de novo. Boa tarde. Serei o professor de vocês da disciplina de Física Experimental para Engenharia de 2021. Serei o professor de vocês. Meu nome é Antônio Edinaldo de Oliveira Ferreira. E o coordenador da disciplina é o professor Nildo Loyola Dias, certo? Vou falar um pouco sobre algarismos significativos que foi enviado, né, um arquivo, lá na parte de arquivos gerais, né? É muito importante, tá? Pronto. O que é medir, né? Medir uma grandeza significa comparar com a outra de mesma espécie. Por exemplo, você vai comparar metros com metros, né? Quilômetros com quilômetros. Vai comparar se um é maior do que o outro, entendeu? Isso é comparar, você medir grandezas que você conhece, né? Um exemplo, né, de medida, podemos ver aí, ó, a escala, né, a dimensão em centímetros, né? E aqui a barra. Aí eu tenho aqui uma régua, né, que mostra que ela é 14 e um pedaço. Ela não está graduada com milímetros, apenas com centímetros. Então, podemos perceber, né, que é 14, né, significa que tem dois algarismos corretos, né, mas só que a vírgula, nós não podemos estimar assim, com precisão, né? Mas podemos estimar com um valor próximo, ou seja, esse pedaço está mais próximo de 14 do que de 15. Não tem por que dizer que é 14,9, né? Não é ideal, né? Porque ele não está próximo de 15, sim de 14. Pode ser que seja um 14,2, 14,3, né? Centímetros. Esse algarismo aqui, ele foi uma estimativa que nós aplicamos, não com muita precisão, né? Porque aqui não tem não está graduado em milímetros, né? Então ele pode ser tanto 14,3 centímetros ou 14,4 centímetros. Ou seja, o último algarismo é o duvidoso e apresenta dois algarismos corretos, certo? No caso aqui, agora a régua, né, está graduada em milímetros. Então podemos ver que 14 é o número correto, vírgula 3, ó, que é o número correto, e uma estimativa aqui que nós podemos fazer, né? No caso aqui pode estar em meio, né? Então pode ser 14,35, né? Centímetros. No caso aqui, 14,3 é o algarismo, são os algarismos corretos, né? E 33 ou 34 ou 35. Ou seja, é um algarismo que é duvidoso, né? Nós estimamos. No caso aqui, tem outro, né? Outro exemplo. A barra está coincidindo em cima do 14, né? Não tem graduação em milímetro. Então, ele é 14, é o algarismo correto, né? Vírgula, duvidoso, né? 0. Pode ser que seja 13,99 ou 13 ou 14,1, né? Então, por isso que esse último aqui é duvidoso, né? Mesmo exemplo, mas só que agora com graduação em milímetros, ó, no caso aqui, está graduado em milímetros. Então é 14, né? E tem um 3. Certo? Então, a diferença desse daqui foi por causa que tinha um decimal, né? Décimos de centímetro. Agora aqui vai ver centésimos de centímetros, pois tá com graduação, tem graduação em milímetros, né? Então, no caso aqui, será 14,3, né? E 1 0.
ele vai apresentar dois casas decimais depois da vírgula, por conta que tem graduação em centímetros e milímetros, certo? E esse zero aqui, ele é algarismo duvidoso. Ele é importante estar na direita, certo? Na esquerda não tem muita importância, não. Na frente eu explico. Outro exemplo, né? A barra está coincidindo em cima do 14, né? Então é 14, o algarismo correto, vírgula 0, que é o algarismo correto, e o outro pela estimativa em relação ao milímetros, né? A graduação em milímetros, que é o outro zero, né? Vai ser esse zero aqui é da parte de centímetros, esse outro zero aqui é da parte em milímetros, certo? Exatamente. Como nós estávamos falando, né? Algarismo duvidoso, né? O algarismo duvidoso surge sempre ao estimarmos uma fração da menor divisão da escala do aparelho de medida. Como no caso aqui, né, nós estimamos esse exemplo aqui, ó. Nós não sabemos, né, se é um 3, ou é um 4, ou é um 5. Então, ele é chamado de algarismo duvidoso, né? A parte que ele estuda da estimativa. O primeiro algarismo duvidoso também é significativo. Então, para apresentar os números significativos, né, ele vai apresentar os números corretos mais o duvidoso. Neste caso aqui, quantos algarismos significativos o exemplo terá? Né? Terá um 6, né? Correto, vírgula, 0. Esse 0 aqui é o duvidoso, certo? Sempre o último, que está à direita, ele é considerado duvidoso. É uma estimativa que fizemos na medida. Né? E outra, vocês nunca esquecem de colocar a unidade medida. Entendeu? Porque se tiver no relatório 10 o quê? Tem que ter a medida, tem que ter metros, graus Celsius, segundos, sempre tem que ter a medida, senão ele não apresenta, não é um algarismo significativo. Vai apresentar infinitos algarismos significativos, pois não apresenta a medida. Então ele apresenta dois algarismos significativos, né? 6, que é o correto, e o duvidoso. Agora eu pergunto para vocês, quantos algarismos significativos isso aqui irá ter? Né? Porque o importante são os zeros à direita. Os à esquerda, né, não tem muita importância, não. Pois, se eu vou fazer uma medida e eu quero calcular algarismo significativo, né, o zero não vai ter muita importância. Se eu pegar 0,0, aí isolar isso aqui, vai ser zero. Entendeu? Então, o importante mesmo, o zero causa impressão, é o zero à direita. Porque a partir do momento que você encontra o primeiro número da esquerda para a direita, você já começa a contar os algarismos significativos. No caso aqui, ó, não tem um número aqui sem ser diferente de zero, né? E nem aqui. Então vai começar a contar daqui, ó. Então ele vai apresentar 3 algarismos significativos. Sendo o último da direita, sendo sempre duvidoso. No caso, se fosse um 1 aqui, né? Se fosse um aqui, você ia começar daqui, por conta que tinha um número diferente de zero da esquerda. E o zero da direita, você ia contar. Se tivesse um aqui, ia ser 5 algarismos significativos. E não esqueçam de colocar a unidade de medida. Né? Outro exemplo é 3,40, né? Metros. Se você está fazendo a medida, os zeros da direita são muito importantes, pois é através dele que você pode ter uma precisão a mais. Né? Então, no caso aqui, ele vai ter 3 algarismos significativos, né? Contando com zero, onde o zero é o algarismo duvidoso. Da direita é o duvidoso. E aí, esse exemplo? Alguém sabe chutar?
Qual seria? Quantos algarismos duvidosos? Não. Quantos algarismos significativos? Show. 4. Entendeu? 4 algarismos significativos. 12, né? 12 e o 0 já são corretos. O último é o duvidoso. Então, você vai somar os algarismos corretos mais o duvidoso. 4. É uma pegadinha aqui. 2, 0, né? E o 350, alguém sabe me dizer quantos algarismos significativos existem? Ah, não, é infinito os algarismos significativos. Por quê? Porque ele não tem a unidade medida. A unidade medida aqui não existe. Então, por isso que pode ser infinitos, né? Algarismos significativos. Que tem que ter a unidade medida. Se você está medindo alguma coisa, você tem que ter esse controle. Outro exemplo. Agora, esse aqui tem a unidade medida. Ó, quilômetros. Quantos algarismos significativos? Esse daí é 3. Show. Pronto. Agora vamos fazer operações, né, com algarismos significativos. Fazer soma e a subtração, né? Você tem que colocar em mente, né, que cada casa você soma, entendeu? Por exemplo, algarismo correto mais algarismo correto dá igual a quê? Algarismo correto. Agora, se você tem um algarismo correto com duvidoso, dará um algarismo duvidoso. Agora, se você tem ambos duvidosos, então os dois darão duvidosos, certo? Um exemplo aqui, né, de soma. Tem 24,534 centímetros mais 612,64 centímetros mais 52,2 centímetros, né? Aqui, o duvidoso desse é o 4, certo? O duvidoso desse é o 4. E o duvidoso desse é o 2, certo? O resultado, ele vai somar um algarismo correto, que é um 3 do primeiro, mais um duvidoso, o resultado vai ser duvidoso. Se eu tenho 2 corretos mais um duvidoso, o resultado vai ser duvidoso. 4, outro duvidoso e outro duvidoso. E aqui, como é os corretos, só faz somar. Então, minha expressão vai ter 3 corretos e 3 duvidosos, certo? Então, ficou desse formato. Agora, a parte de estimativa, arredondamento. Vocês têm que prestar atenção, né? Se você tem 3 duvidosos, você tem que prestar atenção no primeiro. E o segundo vai dizer se vai somar mais um, o primeiro duvidoso, ou vai permanecer inalterado. No caso aqui, se você tiver o segundo duvidoso for maior ou igual a 5, né? Maior ou igual a 5, o primeiro duvidoso ele vai somar mais um. Agora, se o segundo duvidoso for menor do que 5, 0, 1, 2 até o 4, ele vai permanecer inalterado. No caso aqui, o 7 é maior do que o 5, então o antecessor, né, que é o primeiro duvidoso, vai ser 4. Então aqui, no caso, a medida será 689,4 centímetros. Por quê? Porque nas medidas que você calculou aqui, ó, que tem 3 casas decimais, aqui tem 2 e aqui tem uma, o resultado tem que ser em uma, certo? Uma, porque você tem uma das medidas que possui uma casa decimal, né? Apenas uma casa decimal. Então, se você quer um algarismo significativo, todos, né? Vai ser apenas 3. Ó. Aqui, ó, em relação a depois da vírgula, né? Agora, antes da vírgula, você pode somar à vontade. Porque zeros à esquerda não interfere. Então, a medida será esta. O arredondamento. Como eu tinha falado, né? Se o primeiro algarismo
a ser eliminado for maior ou igual a 5, né, acrescentamos uma unidade ao primeiro algarismo que está situado à esquerda. Se o algarismo a ser eliminado for menor que 5, devemos manter inalterado o algarismo da esquerda. Okay? Outro exemplo agora com subtração. É isso. Continua duvidoso. Viu? Sempre a parte do arredondamento já é nessa parte aí. Você vai ter os algarismos corretos e a parte do arredondamento será o duvidoso. Vamos lá. Aqui tem 3 casas decimais, né, depois da vírgula. E aqui 2. Então já dá para perceber que o resultado tem que ser quantos? Casas decimais? 2, ó, depois da vírgula, né? Então vamos lá. Duvidoso aqui o 3 e o 9 aqui o duvidoso. Né? A subtração terá 2 duvidosos, né? No caso aqui. E aqui, ó, 3, depois da vírgula, um correto. Esse é correto, então correto aqui. Agora vai prestar atenção no segundo duvidoso. Ele é menor que 5, então vai prevalecer o 4. Né? Então o resultado ficou com 2 algarismos duvidosos, né? Aqui. Presta atenção aqui no segundo duvidoso. É menor do que 5, vai prevalecer o 4. Né? É 9,34 kg. 2 corretos e 1 duvidoso. Generalizando, né? No caso aqui um número, final duvidoso. 30. Se o resultado... Deixa eu dar só uma olhada aqui nas mensagens. Pronto. Se o 9 e o 6 for duvidosos, né? O 6 é o segundo duvidoso, então o 6 é maior do que 5. O resultado será 31. Né? 31,0. O 31 não vai se tornar duvidoso, é o correto. O que vai se tornar duvidoso é o 0. 31,0. É o 0 que será duvidoso. Entendeu? Pronto. Então, fazendo aqui, né? Resolvendo. Permanece igual, né? Inalterado. Pois o 3 é menor que 5. Resolvendo aqui. Tem um duvidoso aqui. Então, pelo visto, né? Essas 3 casas aqui decimais são todas duvidosas. E fazendo a revisãozinha, né? O mesmo resultado, eu acho. Aí, 7. O segundo duvidoso é maior do que 5. Vai para 4. Né? E aqui, se 3 é menor do que 5, permanece inalterado. Lembrando as unidades. A regra, né? Para soma e subtração. O resultado de uma soma ou subtração terá o mesmo número de casas decimais da primeira parcela com o menor número de casas decimais. Foi o que eu falei, né? Por exemplo, esse aqui, ele possui apenas uma casa decimal, então o resultado tem que ser em uma casa decimal. Pode ser que com o número pitodinho aqui escrito, mas sabendo que só tem uma casa decimal aqui, né? O resultado tem que ser em uma casa decimal. A multiplicação e divisão, né? Agora, um algarismo significativo. Multiplicar 3, esse pedaço aqui, né? Vamos ver o que acontece. Não, nunca se esqueça do último. O último à direita sempre é algarismo duvidoso. Então, vai ser essa expressão vezes essa, né? Aí, no caso aqui, deu 5,53306, né? Deu 4 números duvidosos, né? E 2 corretos. Você sempre olha o primeiro e o segundo. Você viu o segundo vai informar se vai aumentar mais um ou permanecer inalterado. Esse aqui é menor que 5, então vai permanecer inalterado. Esqueceu aqui 1,2 m aqui, viu? Centímetros quadrados.
Vão dar 5,53 centímetros quadrados. Ok? Esse aqui, ó, porque assim, se você tem um número que é um duvidoso multiplicado por um duvidoso, ele vai dar duvidoso. Agora, se você tem um duvidoso vezes multiplicando um não duvidoso, ele vai permanecer duvidoso. Agora, se você tem um correto vezes um correto, ele vai permanecer correto. Por isso que esses vírgulas depois, né? Ó, ele permaneceu correto, né? Pronto. Porque, no caso aqui, ó, por exemplo, 9,4, né? 26, aí duvidoso, né? Aí aqui, 9,7, 63, né? Mais 3, dá um 6, ó, duvidoso. Aí esse aqui vai multiplicando, ó. Multiplicando, multiplicando. Sempre no caso aqui, ó, 27, né? E esse 9 vezes 3, né? Dá 27. Sempre o último aqui da direita, né? O último da esquerda, quer dizer, ele será o correto, só apenas uma vez, né? Se tiver um duvidoso multiplicando todos eles. Você faz a expressão normal, sempre o primeiro aqui da esquerda tem um duvidoso multiplicando o número. Aqui, ó. O último ele é o correto. Aí, enquanto os outros, né? Ó, esse aqui é um correto, esse aqui é o correto, vezes um duvidoso, né? Duvidoso. Aí esse aqui vezes correto, esse aqui vezes um correto, esse aqui vezes um correto, vai dar correto. Aí esse aqui correto, só o que vai ser correto multiplicando esses três, e esse aqui é o duvidoso. Aí no caso você tem um duvidoso multiplicando por este número aqui, né? Nesse caso aqui, é o último, né? O último o algarismo, ou por exemplo 2, né? Ele vai ser o correto, é o 1. Essa expressão. Pronto, ó, o resultado até o 3, certo? No caso aqui, você soma, né? Dois corretos com um duvidoso vai ser duvidoso, né? Então, você sempre vai observar aonde começa o duvidoso. Aqui, ó, primeiro. Aí você vai prestar atenção no segundo, né? Aí você vai analisar aquela regrazinha do arredondamento. O 3, ele é menor que 5? Se for, o resultado vai ser inalterado o primeiro duvidoso, né? Então vai ser 5,53, porque você precisa ter apenas um duvidoso. O resultado tem que ser apenas um duvidoso. Aí dá exatamente 5,53 centímetros. Ok? A regra, né? Para multiplicação e divisão, né? Como eu tinha falado. Né? O resultado da multiplicação e divisão tem o mesmo número de algarismos, né, significativo da parcela com o menor número de algarismos significativo utilizado no cálculo. No caso aqui, ó, o menor foi qual? Esse daqui, ó, tem duas casas decimais. O resultado tem que ser em quê? Duas casas decimais. E sempre o último é o duvidoso. Você está estimando a medida. No caso aqui, você vai fazer uma série de medidas, né, no laboratório. Você calculou e viu três medidas, né? Você obteve, né? 1,84 centímetros, aí outro 82, 1,82 e outro 1,87, para calcular a média, né? É,
Pronto. Esse zero aqui, Danilo, tá falando? Não, ó, você sempre tem que observar os dois primeiro. O restante, você já descarta, entendeu? Você está trabalhando com algarismo significativo. Então, só o que vai lhe causar na sua medida são os algarismos significativos, que é os corretos apenas um duvidoso. Entendeu? E, imagina isso, eu posso levar isso aqui para fazer alguma coisa, algum material específico. Aí, dando 5,5 só o correto e dando 4 duvidosos, entendeu? Aí vai dar um problema na medida, pois pode ser que esses números extra aqui causem alguma interferência, né, no material, né? Por isso que você precisa apenas ter um, né? Pronto, ó. Você vai observar aqui, ó. Você tem que observar o número que possui a menor número de casas decimais, este, ó. Você já bate o olho, ó. A pessoa já bate o olho. Se aqui tem três, né? Três algarismos significativos, sabendo que os dois primeiros são corretos, e esse aqui de cima, os dois são corretos, então, automaticamente, os dois primeiros é o correto, entendeu? É o correto. Você já bate o olho, não precisa nem fazer o cálculo aqui, não. Eu vou observar aqui, por exemplo, isso aqui, olha, tem dois corretos aqui e um de cima também, que eu estou fazendo a mesma medida, os dois estão corretos. Então, depois da segunda casa decimal, quando começar na segunda casa decimal, aí ele é o duvidoso. Ó, né? Da segunda em diante, aí você já considera duvidoso. Aí já bate o olho aqui, ó. Você vai fazer as medidas, né? Entendeu? Aí você, por exemplo, aqui, ó. Qual é o duvidoso? É o 4, o 2 e o 7. Então, a primeira medida tem dois algarismos corretos. A segunda, 2. E a segunda, 2. Então, automaticamente o resultado tem que ser o duvidoso, né? Você já bate o olho assim na cara, né? Por exemplo, é somar aqui os três, né? As três medidas que você obteve no laboratório, no experimento, deu 5,53. O último, né? O duvidoso, todos apresentam a mesma casa mesmo número de casas decimais. Você tem que prestar atenção nisso. O que tem menor aí? Todos são iguais. Então, o resultado tem que ser as duas casas decimais todos. Então, 3 é o duvidoso. Agora quer calcular a média. Então, vou lá e dividir por 3. Eu vou dividir por 3. Aí o resultado é isso aqui. 1,843333, mesma periódica. Né? Agora eu pergunto a vocês. Né? Qual será o resultado disso aqui? Obtendo apenas um duvidoso. 1,84. Boa. 1,84. Pois temos aqui que o algarismo duvidoso é o 4, né? E aqui o restante, tudinho, ó, são duvidosos. Aí você vai olhar o que é duvidoso aqui, primeiro, por conta daqui, ó, das medidas, das próprias medidas que vocês estão calculando, e vai observar o segundo duvidoso. O segundo é o menor que... 3 é menor que 5. Então ele vai permanecer 1,84. Né? 1,84 centímetros. Um número puro não foi medido, né? Tem infinito significativo. Por exemplo, que nem aquele caso, né? Que é 340. 340 o quê? Não mostra medida, né? Então, apresentam infinitos significado, né? Pois para você obter um algarismo significativo, você tem que apresentar uma medida. Né? Tem que fazer uma medida, né? Qualquer que seja. Escolha, né? Do número correto de algarismo significativo. No caso aqui, ó, vamos lá. Eu tenho aqui duas casas decimais e aqui 4.
E aqui tem um duvidoso aqui e aqui o duvidoso no final. Somando os dois aqui, dará isso. Agora eu pergunto a vocês, qual o resultado será da medida? Se for com corretos e apenas um duvidoso. Boa. 243,94 milímetros. Outro desafio, né? Olha que interessante, ó, porque você vê aqui que tem 3 casas decimais, ó, né? E aqui também tem 3. O resultado também vai ser 3, entendeu? Sendo que o último é o duvidoso, ok? Aí, no caso aqui, o último é duvidoso. Aqui você não vai se preocupar muito, entendeu? Não vai assim, aqui não, os dois apresentam o mesmo número de casas decimais, então vocês não vão se preocupar em saber quem é o segundo duvidoso, quem é o terceiro. Vocês viram aqui que apresenta só um duvidoso. Esse aqui soma com esse e esse aqui soma com esse. Aí tem um duvidoso aqui e um duvidoso aqui. O resultado é ser apenas um duvidoso. Né? Não apresentam mais duvidosos, né? Só apresenta um. Então o resultado será o mesmo. Entendeu? O resultado será o mesmo. Outro. No caso aqui, né? Temos 2 casas decimais. Aqui uma casa decimal e aqui nenhuma. O resultado, pergunto para você, o resultado vai ser em um de casas decimais ou não? Pronto, não, por conta dele aqui, ó. Essa medida aqui tem um 9, ó, como duvidoso. Ele não está depois da vírgula. Então, o resultado vai ser simplesmente, né, 13,429. Sem as casas decimais depois da vírgula. Por conta desse número, vocês têm que observar qual é o menor número de casas decimais. Aí o resultado será aquele, né? Onde o último número é duvidoso. Pronto, você tem que levar em conta sempre o menor número de casas decimais. O caso aí é o 10,1, né? Aí já eu tenho 3,3229. O resultado não vai ser com 4 casas decimais, vai ser apenas com 1. Né? Por conta que você apresenta o menor número de casas decimais, né? Na sua medida que você está calculando. Pronto, ele não precisa do zero, pois a sua medida que você calculou foi exatamente a mesma, né? Isso aqui, ó. Por conta que você estimou um 9 aqui, ó. Entendeu? Esse 9 aqui já é um duvidoso. Eu não preciso acrescentar um zero. Entendeu? Giovanni? Por conta que eu já estimei aqui um 9 aqui como um duvidoso. Ou seja, um inteiro. Já um metro inteiro. Já é duvidoso. Se eu acrescentar um zero aqui, vai ter 2 duvidosos e a minha medida é sempre precisa, né? Porque você precisa apenas um duvidoso. Aqui já o caso aqui, o resultado já foi com duvidoso, ó. 9. Não preciso botar mais um zero, não. Um vírgula zero, entendeu? Quanto que o resultado que você já está calculando já é duvidoso. Outra, agora com multiplicação, né? Eu tenho esse algarismo aqui, né? Esse algarismo. 2 casas depois da vírgula e 2 casas depois da vírgula. Aí você multiplicou e deu isto, né? Qual resultado vocês acham que será? Boa. 565,93 metros por segundo. Não, opa, milímetros ao quadrado, tá? A mesma coisa com este, ó. Tem dois, ó. 2 algarismos significativos, o último é o duvidoso. E tem um 3 aqui, o último é duvidoso. O resultado tem que ser em 2 casas decimais, por conta deste. Né? E, então, né?
Ele vai depender aqui do pronto, pronto. 1,32, porque quando tá um 5, ó, o 5 é o segundo duvidoso. Quando o segundo duvidoso, quando o segundo duvidoso é maior ou igual a 5, o primeiro duvidoso ele acrescenta mais um, certo? Lembra-se, ok? Porque aqui, ó, tem o 1 e o 3 são corretos, né? 1 e o 3, ó. Um número depois da vírgula. Esse é o correto. Então, esse aqui é o correto. Esse aqui é o duvidoso. E esse aqui é o duvidoso, 1, né? Aí, no caso aqui, esse primeiro aqui é o duvidoso. Esse restante tudinho é duvidoso, né? Então, vou observar o segundo duvidoso, ele vai me dizer se eu vou somar mais um ou vai permanecer o 1. No caso aqui, se for o 5 maior, se o número, né? Se o segundo duvidoso for maior ou igual a 5, eu vou acrescentar mais um, por isso que é 1,32. E aqui o último é o duvidoso. No caso aqui, seguindo a mesma é, lógica, né, com isso. Porque você está dividindo, olha. A unidade de medida some, né? Se você tem centímetros dividido por centímetros, né? A unidade de medida vai sumir, vai cortar os centímetros por centímetros. Por isso que o resultado vai ser adimensional, certo? Agora, se for centímetro dividido por não centímetros, né? Apenas um número qualquer, aí o resultado ia ser centímetros, né? Por isso que centímetros corta com centímetros. Quando você está dividindo alguma medida, quilômetros por quilômetros, dá o quê? Dá um. Adimensional, né? Outra, né? No caso aqui eu tenho uma medida, eu calculei uma medida de um, por exemplo, isso aqui para calcular volume, né? Você está calculando um material, pegou a base, eu recebi esse resultado, esse comprimento. Aí eu pego a altura e pegou a largura, né? Aí você quer calcular o volume. No caso aqui, observando, né? Qual o menor número, né, que apresenta o menor número de casas decimais? É este, né? Que nem vírgula tem, ó. Já diz logo que o duvidoso é o 7, entendeu? Você multiplicando, ele vai dar esse valor, né? Grande. Você pode expressar ou desta forma, ó, sem a vírgula, viu, gente? Porque o número duvidoso já é antes da vírgula. Então é daqui, ó. Esse restante aqui são restantes duvidosos, né? No caso. E aqui é o primeiro duvidoso. No caso aqui é um zero, né? O segundo duvidoso não alterou nada. Não alterou nada. Agora, se fosse um 9 aqui, aí aumentava mais um aqui, entendeu? Aumentava mais um. Agora, se fosse um 3, um 2 aqui, um 4, ficava inalterado. Então, no caso foi zero, então elimina aqui, ficou só esse pedaço aqui. Você pode expressar dessa forma no relatório, né? Você pode expressar dessa forma, metro ao cubo, ou você apenas pega um 9, né? Vírgula, 73, apenas duas casas decimais, vezes notação científica. Pode escrever. Em vez de pegar todos eles, você pega apenas os dois números primeiro, né? 9,73 vezes 10 à quinta. Se eu tenho 9,73 vezes 10 à quinta, vai dar a mesma quantidade de números significativos. Entendeu? Ou você pode, mesmo desprezando esse pedacinho aqui, viu? 4 e 1. Você pode escrever com notação científica, apenas com duas casas decimais, entendeu? Para facilitar a vida de vocês. Ou você pode expressar isso aqui no relatório, apenas este número, ou este, entendeu? Não tem problema nenhum. Outro exemplo, multiplicação com divisão, aí olhando as unidades, né, também. Ó, quilograma vezes metro, né?
Aí dividido por o S, pelo tempo, né? O resultado, ó, nunca esqueça a unidade de medida, ó. É quilograma vezes metro por segundos, viu? Você pode acertar aqui, ó, mas se você é, errar a unidade, vai ter infinitos algarismos significativos e estará errado, ok? Aí no caso aqui, ó, você pode observar, né, que dentre as medidas que você está calculando, esse apresenta menor número de casas decimais. Então o resultado está aqui, ó. Tem que ser em 0,3, né? Então, tá aqui, ó. Já, enquanto duvidoso aqui, ó. Duvidoso. Seguindo a mesma lógica. O restante aqui, ó, tudo é duvidoso. O segundo duvidoso, ó, é menor que 5, então vai permanecer o valor, viu? E a unidade. Uso de constantes, né? Por exemplo, tem constantes mais de 2, 1,41, né? Mais de alguma coisa. Sendo de um ângulo. O π, 3,14, 15, 16. Constantes deverão ser utilizados nos cálculos, né? Com pelo menos um algarismo significativo a mais do que a parcela com menor número de algarismos significativos. Um exemplo, ó. No caso aqui, ó, você está calculando isso aqui, ó, né? Qual é o número que apresenta menor número de casas decimais? Este, né? Então, se você está calculando um π, né? Alguma coisa do tipo, você vai acrescentar 3,1. 3,1, entendeu? Por quê? Por conta que já tem um duvidoso aqui, ó. Aí se eu botar mais dois lá, mais dois cálculos exatos, vai interferir no meu cálculo, porque já tem um duvidoso aqui. Né? No caso aqui, por exemplo, este. Ele apresenta qual o menor número de casas decimais? O número é este, ó. Então, se eu vou calcular o π, né, dividir, eu vou ter que acrescentar o 3,14 e mais um número, entendeu? 3,14, 1. Porque ele tem que ser maior do pelo menos uma casa decimal a mais do que o, o, o de menor número de casas decimais, tá? É assim com os números irracionais que você pode calcular. Tem que ter uma casa a mais decimal do que o menor. Mas vamos para a prática 1, né? Ali foi só aquelas medidas ali para vocês calcular, fazer as medidas do micrômetro. Para a prática 1, né? Vocês podem ver um aparelho, né? Aparelho de medida laboratório. Pode ser também, pode ser encontrado como digital, né? É bem mais sofisticado. Pode medir, pode ter duas bainhas. Ó. Esse pedacinho aqui é a bainha, que é o tambor. Né? Tambor. Aí vamos medir essa parte. Bota o objeto aqui, ó, de medição. E aí você vai modificando aqui a medida. Onde esse pedaço aqui eu vou explicar mais a fundo. Ok, vou explicar. Pronto, aqui nessa parte, né, Maia? Eu tenho esse valor, certo? O menor número de casas decimais é este. Ele não apresenta vírgula, né? Então, o resultado será este, daqui. Zero. Ok? E, então, você pode expressar o resultado como sendo esse daqui, Camila, ou dessa forma, tá? Por quê? Como você vai trabalhar com notação científica, não precisa colocar esse 9,7341 vezes 10 a quinta. Só precisa pegar os dois primeiros depois da vírgula. Porque aí, se você multiplicar por 10 a quinta, vai dar o mesmo número de casas decimais aqui, ó. Entendeu?
E como você está trabalhando com notação científica, você tem que deixar o primeiro número com vírgula, entendeu? O primeiro número tem que ser com vírgula. Primeiro. 9,73. Agora, for 973, como tu quer colocar aí, vezes 10 a 3, né? Dá 10 a 3 aqui. Porque tu vai tirar 10 a 2 aqui para colocar aqui. Mas no caso aí não vai ser muito vantajoso, não. Você tem que colocar sempre o número, vírgula, e duas casas decimais multiplicado por notação científica. Ok? Não. 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 O que ele serve, né? Serve para medir, né? Pequenos comprimentos, espessuras de chapas, diâmetros externos de tubo e fios e diâmetro de esferas. Né? Mede até fio de cabelo, gente. Fio de cabelo. E aí as partes, né, do micrômetro. Temos aqui o estribo, né, que é a parte do isolante térmico, isolante material. Aqui as ésperas, né, que é o local onde você vai colocar o objeto, né, a ser estudado. Aqui a bainha, onde eu vou explicar mais a fundo como é que ela é medida. Tem um tambor, né, ou manga, e tem a catraca. A catraca ela serve para você posicionar o zero da bainha até o local de estudo. Você dá 3 giros, ela vai ficar lá escalonada. Aí tem o fixador, por exemplo, o material não, esse aqui fica fixo, né, para ele não se movimentar para a esquerda ou para a direita. Aí o cálculo, né, da precisão, né, aqui. O S é igual ao P sobre N. Esse S aí está relacionado com a sensibilidade, né, ou precisão. Ou no caso, a resolução, né, do micrômetro. Aí o P é o passo do parafuso, né, as subdivisórias dele. E o N é o número de divisões que está naquela escala circular. Por exemplo, aqui, ó. Quantas divisões tem aqui? 50. Aí você vai calcular aqui, 50. Aí cada divisãozinha daquele que vale o quê? 0,05. No caso aqui. Por exemplo, a resolução da bainha, né? Ela é em torno de 0,5 milímetros. A resolução dessa bainha aqui, ó. Vem aqui. A resolução dela. Eu vou explicar, Guilherme. A resolução da bainha, né? Ele é em torno de 0,5, ó. E o número de divisórias, é 50, né? 50. Então eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar 0,5, né? Dividir por 50, aí você vai ter a resolução do tambor, né? Vou explicar depois esse cálculo mais a fundo, certo? Aí aqui vamos verificar, né? Se ele está zerado. Faz aqui. Se você vai fazer uma medida no micrômetro, você tem que observar que esse aqui tem que estar emendado com esse, ó, próximo, né? Esse aqui é a bainha, esse aqui é o tambor. E o tambor, o zero do tambor tem que coincidir com a linha da bainha aqui, ó. Certo? Porque aí quando você sai, tirar daqui, você vai perceber que o objeto está escalonado e você vai fazer a medida. Esses 25 aqui, milímetros, é o tamanho em que o micrômetro mede, entendeu? O objeto. Por exemplo, um objeto de 25 milímetros, 2,5 centímetros, ele mede. É que a capacidade de medir o objeto, né? O tamanho do objeto maior, né? No caso. Esse 0,01 é a resolução do tambor. Né? Vou explicar. Aí vamos lá.
Você vai posicionar o objeto, né? Aqui, bolinha vermelha, e vai começar a movimentar, né? Para a direita e colocar de volta. Até posicionar direitinho. Pronto, agora como você posicionou, você está calculando essa esferazinha, aí o resultado deu isto. Deu esse pedaço de cima, galera. Da bainha é os milímetros inteiros, viu? É os milímetros inteiros. E o de baixo são os décimos de milímetro, ou seja, a metade de 1 milímetro, cada pecinha dessa. E este daqui são centésimos de 1 milímetro, entendeu? Do tambor. Aí, no caso aqui, vamos um exemplo, né? Como é feita a leitura, né? Daquele objeto. Aqui ele, ó. Vamos dar o zoom bem aqui. Pronto, demos um zoom. Aí, nós calculamos, né? Vamos observar, ó, a sequência da leitura é aqui, ó. Sempre é os inteiros de milímetro. Você tem um zero, né? Aí vai 5 milímetros, 6 milímetros. Ó. Está dando, né? 6 milímetros. Aí você soma 6 milímetros, né? Aí você vai observar o de baixo. O de baixo é um meio de 1 milímetro. Aí você vai ter aqui, ó, ele ultrapassou um meio de 1 milímetro, né? Então você vai somar 0,5 milímetros. 0,5 milímetros, né? Agora você vai observar o tambor. Você já acabou de fazer duas medidas. Que foi o número inteiro dos milímetros e os décimos, né, de milímetro. Agora você vai para o centésimo de milímetro. Aí você vai coincidir isso aqui, ó. Essa linhazinha tem que estar igual a esta. Ó. Ou não, entendeu? No caso aqui ele dá 20. Então é 0,20 milímetros. Ó. 0,20 milímetros. Aí agora você vai fazer a sua medida. Você vai somar esse daqui, mais esse. Você vai somar este daqui, mais esse, mais esse. Somar todos. Ó. Então, aquela medida daquela esfera deu 6,70 milímetros. Viu? O último número é o duvidoso. 2 correto e um duvidoso. Vocês entenderam a leitura? Como é feito? Pronto, você tem que. Ó, o algoritmo aqui. Agora eu falei algoritmo, né? Computação. Você vai calcular primeiro o passo a passo. O primeiro é o inteiro dos milímetros, né? No caso aqui, ó, o objeto está dando mais de 6, ó. 5, 6. Aí pronto, deu 6 aqui, ó. Não apareceu mais nenhum. 6 milímetros. Você vai guardando esses valores. Agora você vai, depois que você fez a medida, você vai para a medida de baixo. Né? Você vai ver aqui, essa catracazinha aqui, se ela passou do de baixo. Passou, ó. Ela passou de 0,5 milímetros, que foi a metade de 1 milímetro. Né? Então você vai somar 6, aí você vai guardando mais 0,5. Agora você vai para o tambor. Essa linhazinha aqui tem que coincidir sempre com essa linha aqui do tambor. Entendeu? Essa linha aqui, para você somar. Na bainha tem o número 0, tá aqui ele, ó. Esse aqui, ó. Número 0. Aqui é a bainha. Agora o tambor tem também o número 0, viu? Se for o tambor, a dúvida. Pronto, é o tambor, tem. Número 0. Então, aqui você vai somando 6, né? Mais 0,5. E agora você vai conseguir essa linha. Uma volta no tambor equivale a 0,5 milímetros. 0,5 milímetros. Uma volta. Entendeu? Uma volta no tambor. E ela é dividido em 50. Né? A divisão do tambor é em 50. Por isso que é aquele cálculo lá. Esse cálculo aqui, ó. Cada volta é 50, é 0,5 milímetros. E quantas divisórias do tambor? 50. Então, a resolução da escala é 0,5 dividido por 500
por 50, que dá exatamente 0,01 milímetro. Então, a resolução do tambor é 0,05 milímetros, é 0,01 milímetro a resolução do tambor, ok? Aí por isso que você vai calcular aqui a linhazinha, ó, essa linhazinha coincidindo com 20 do tambor, então tu vai somar mais 0,20 milímetros. Aí você vai calcular os inteiros, que é dessa medida aqui, ó, 6, depois de baixo. Ele passou do meio, da medida do meio, 0,5. Tá igual aqui, a linha? Ok, mais 20. Aí você vai obter essa medida aqui, ó. Milímetros em milímetros. Né? Aqui é outro exemplo, né, de leitura. Gostaria que... Qual leitura vocês acham que é o resultado? Ó, primeiro aqui, lê aqui, ó, depois aqui, depois aqui. 1 minuto para vocês tentar dar a resposta aí. 8,83, né? Vamos ver aqui. 8,83. Vamos lá. Ó, 8 daqui, né? Tem 8, ó, inteiro. Passou de 0,5, vai somar mais 0,5, né? Então é 8,5 mais o posicionamento. Aqui é 30, 31, 32 e 33, ó, né? Então vai ser 8, 8 mais 0,5 mais 0,33, que vai dar 8,83, ok? 8,83. Segunda leitura. Qual leitura vocês acham que é? Cuidado para não cair na pegadinha. Uma dica é vocês observar o zero, viu? Observe bem o zero do tambor. É, caíram na pegadinha, gente. Vamos lá. Por que dá 6,97, né? É, você observando bem, né, o zero, ele não chegou no zero. Ele não, ele não chegou no zero. Não chegou no zero. Agora, se ele chegasse no zero, ó, estivesse coincidindo, ó, tá vendo? Tá aqui ele, a linhazinha no 7, e coincidindo esse zero aqui nessa linha, ó, ele ia dar 7,00. Entendeu? Aí vamos lá. O que é o problema, né? Aqui você acha que foi 7, mas você tem que olhar primeiro aqui o zero do tambor. Se for antes, ele não é 7, é 6. Se for depois, aí ele é 7. No caso aqui foi antes, então é 6. Se é 6, você vai ter um 6 aqui, aí mais, passou da metade, ó, 0,5, né? Então você vai somar 6 mais 0,5, vai dar 6,5. Aí você vai somar o que aqui, ó? 45, 46, 47. Aí soma mais 47. Então, vai ser 6,5 mais 47. Vai dar exatamente 6,97. Ok? Por conta que ele não ultrapassou o zero. Tem que ultrapassar. Agora, se for. Aí ele ia ser 7, né? Olha, mesmo que você bater no 8, né? Você vai fazer uma medida, você pensa, é 7. Isso é duvidoso. Aí você, com esse micrômetro aqui, você viu que começou a estimar, ó, até o 7, né? Até duas casas decimais. No caso que você bater o olho aqui é 7 e era duvidoso, né? Agora essa leitura aqui, galera, ó, é a mesma daquela, mas mudando o tambor. Mudando o tambor. Aí você acha que é o valor?
7,03. 7,03, né? Milímetros. Pois, você chegou aqui, ó, ele ultrapassou o zero, E aqui você está medindo aqui 7, então, ele não passou o meio de baixo, não passou a metade de 1 milímetro, né, que já está em cima aqui. Então, vai ser 7,0, não, que o 0,3, né? 0,3. 7,03 medido. A quarta leitura aqui, vocês acham que é qual? Agora está em cima do zero. Olha aqui também tá bom, passou do zero também, medida. Zero vírgula zero seis, 0,07. Ó, presta atenção. Ele passou, né? De 0,07. Mas aqui, ele não é o algarismo duvidoso. Tá vendo? Ele ultrapassou o 0,07, entendeu? Então, ele é correto. O que vocês estão dizendo é 0,07. Mas o 0,07 são todos os três são corretos, ó. Porque ele ultrapassou a linhazinha. Então ele está em torno ali de uma metade, ó, certo? Do tambor. Então você vai estimar essa metade aqui como sendo um 5 ou 4, porque você tem, na sua leitura, que você está trabalhando, você tem que estimar os corretos e um duvidoso. No caso aí, vocês apenas informaram o correto, né? Foi 0,07. Aí você tinha que acrescentar um duvidoso, né? No caso aí. Nos outros, ó, era bem direitinho, ó, batia a linha. Por isso que foi exatamente o valor correto, né? Ó, duvidoso. Ok? Pronto, ó. Porque o 7 já tem certeza, ó, porque ele ultrapassou essa linhazinha, já passou dessa daqui, ó. Ok? Ele ultrapassou. Se tivesse em cima, aí o resultado ia ser 0,07. Se a linhazinha tivesse em cima dessa outra linha, o resultado seria 0,07. Agora, como ultrapassou, pronto, existe. Tem outros tipos de micrômetros, que é tem outra escala, que é o nônio. Aí, no caso, nós não vamos trabalhar, né, com essa escala, senão ia ficar mais complicado, né? No caso aqui, ia ser tipo uma besteirinha, porque você ia ter essa escala aqui da bainha, ia ter outra escala aqui, ó, ia ter uma escala de nônio aqui. Aí, no caso, se você parasse bem aqui, né, aí você ia estimar esse valor, né? Aí o nônio ia exatamente dizer se era 5, se era 6, entendeu? Ó, se era 5, se era 6, exatamente o número correto, né? Aí por isso que vocês têm que prestar atenção nessa linhazinha aqui, ó, da Bahia. Ó. Então tem que ser igual, né? Se ele não for igual, você vai ter os números, como é que se diz? Os números corretos é esse daqui, ó. Os números corretos, certo? E esse aqui você vai estimar para obter um número duvidoso, entendeu? Você não pode dizer que é 0,07. Né? Isso aí você tem certeza que é. Mas você tem que estimar um númerozinho, porque essa linhazinha está entre dois divisórios da bainha, ok? Vocês entenderam? Aí por isso que vocês têm que observar aqui na partezinha, viu? O aluno, né, que não observar as regras sobre algarismos significativos em seus relatórios será penalizado, ok? Tem que ter, se você está medindo alguma coisa, você tem que ter certeza de encontrar os corretos, para depois encontrar o algoritmo duvidoso. Você encontrando os corretos, perfeito, você vai buscar agora os duvidosos. Aí esses duvidosos têm que estar no relatório também, informando se ele vai ser arredondado ou não. Né? Aqui é o contato, né? Contato da coordenação do professor Nilo, ou do Rubens, Carlos, e contato do professor.
Aí aqui é o Facebook. Aí no caso aqui, agora eu vou explicar, né? Sobre o experimento que vocês vão fazer numa simulaçãozinha. Estação de lá de. Agora eu vou compartilhar outra tela. Para a apresentação é compartilhar outra tela. É, vocês estão observando? Vocês estão vendo minha tela? Ok. Pronto. Isso, você coloca para você identificar o duvidoso, você bota só um traçozinho embaixo. No primeiro relatório. Aí no segundo já precisa mais não. Aqui foi o material, né, que foi disponibilizado para vocês lá no Classroom, né, da prática 1. Aqui tem uns links que vocês podem abrir, né, e ver mais sobre o micrômetro, se você tiver mais dúvida. Aí aqui o link pode dar uma informação legal, explicando como é também um processo, né. Esse link aqui é interessante, que ele leva ao simulador de micrômetro. Vocês vão ter dois links de simulador micrômetro, que é este. No caso, vocês vão ver este daqui foi desenvolvido, né? Aí esse simulador é o seguinte, você está aqui medindo, você pode movimentar este material, ó, como vocês podem ver, né? Aqui tem um olhinho para você saber quanto é que está medindo, a espessura, né? Material. Aí no caso aqui eu vou colocar aqui um material aleatório e vocês vão me dar a medida aí para ver se vocês acertaram. Pronto. Nesse caso aí vocês acham que é qual valor, né? Não, esse aqui já está no materiais, ó. Já está lá disponível. É prática 1, material. Ok? Ele já está disponível. Ó. Vocês podem ver lá o relatório, abrir. Lá, vocês vão ver tudo isso aqui. Aí esses links aí podem dar uma ajuda, né? Aí no caso aqui, ó, é interessante que vocês vão treinar, né? Aí vocês podem observar isso aqui, ó. Né? Você está vendo aqui 15. 15 o quê? 15, 16. 16, né? Ó, cuidado aí, ó, que aqui a bainha não está posicionada em cima da linha dele, não. Ó, ele dá o número, ó, algarismo duvidoso, no caso. Tá? Vamos lá. 16, né? Primeira leitura. 16. Né? Eu vou explicar o relatório, né? Tem um vídeo disponível, né? Eu acho que foi o coordenador da disciplina que colocou um plano de ensino, ó. Plano de ensino. Aí lá ele fala como, como ele quer confeccionar o relatório. Aqui no plano de ensino ele vai explicar como é feito, né? Por exemplo, explicando a prática de experimento, né? Experimental, né? Disciplina. Vocês vão ter 5 relatórios, né? No primeiro semestre e mais 5 relatórios no segundo. Sabendo que nesse semestre vai ser de forma integral, virtual, vai ser virtualmente. E no segundo pode ser que tenha presencial ou não, ok? Sabendo que no segundo, se tiver presencial, aí vocês vão fazer uma prova, ok? Aí, mas como é tudo virtual, vocês não vão fazer prova, é só entregar os relatórios, né? Aí, no caso, hoje é 18, aí vocês vão ter até sexta do dia 28. Como está aqui no plano, ó, no plano dos calendários, ó. Então, no calendário da disciplina.
Ó, as turmas 13 e 14, que são vocês, né? São vocês. Pessoal, todas as turmas, né? Envio os relatórios até 28/5, sexta-feira, de 23 a 59. Eu vou colocar, adicionar essa atividade, ok? Aí eu vou dar mais orientações no Classroom. Não precisa se preocupar, não. Aí aqui, ó, as atividades, ó. O relatório tá tudo aqui, ó, galera. Relatório, ó. Tem um template do relatório. Vocês vêm aqui, vocês observam a prática. É, link de telefone, não vi. Não, tudo bem. Tem uns links aí que estão meio fora, né, que dá um erro, né? 404, não dá ver. Pronto, nosso encontro, né? Aqui, ó. Vocês podem ver no calendário. Ó, aqui é a primeira aula, só prática 1, micron. Aí a segunda, ser do pêndulo simples. Prática 2, vai ser no dia 8/6, ó, né? Aí vocês vão ter aqui 10 dias para fazer o relatório, aí vocês me entregam. Aí vou ter uma semana para corrigir todos os relatórios de vocês, aí e organizar a próxima aula, a próxima prática, ok? Aí, bem aqui, ó, ele diz, ó, turmas, vocês se orientar, né, para entregar os relatórios. E também a mesma coisa, ok? Tá bem organizadozinho aqui, ó. Outra, aqui, ó, aulas, se for sobre algarismo significativo, aqui tem, ó, o material disponível, prática zero, tá mostrando para vocês, ok? Tudo aqui. E a aula também vai estar gravada, gente. Eu vou colocar o link da aula e vocês vão poder rever o quanto vocês quiserem. Mas aí eu preciso terminar aqui a aula e depois eu tiro as dúvidas de vocês, mais dúvidas, ok? Vamos lá. No caso aqui, ó, a medida, né? Deu 16, né? Mais o 0,5, que é a metade, 16,5. E aqui um 15, ó. 15, 16, 16. Aí você vai somar 0,5 mais 0,16. E vai dar 0,66. Mas aí ele não é o número. Esse aqui é o número correto, pois a bainha, ó, a bainha passou da linhazinha do tambor. Então ele está entre uma divisória e a outra. Então, esse número aqui que você observou é o número correto. Então você tem que ter um duvidoso. Então você acrescentar o que? Está na metade, ou alguma coisa do tipo. Você vai lá e coloca um 5. Entendeu? Um 5, um 6. Só não pode um 9, né? Ou um 1. Porque você tem que ter uma pré-noção da medida que você está trabalhando. Se você está observando que está na metade, não tem por que colocar um 9, né? Não é assim? Ou um. Aí a medida está muito precisa. Aí você bate o olho aqui, por isso que é duvidoso. Você está batendo o olho, você está estimando aquele valor. Aí aqui, você pode movimentar mais, ó. Aqui a medida, ó, 25. Então ele pode medir até 25, aqui 25 milímetros. Quantas divisórias apresenta a bainha? Ela apresenta 25 na parte superior e 25 na parte inferior, por conta do 0,5 milímetros. Né? Então, você vai ter uma resolução, né, de 25 sobre 50 divisórias, né? Porque tu vai ter 25 aqui, vocês vão ter 25 na parte superior e 25 na parte inferior, então é 25 milímetros dividido por 50 e dá 0,5, né? É a resolução da bainha. Agora a parte do tambor, a resolução vai ser 0,5, que é a resolução da bainha, que é 0,5 sobre 50, que vai ser 0,01, que é a resolução da bainha. Agora, se você tivesse um nônio, ia ser a resolução da bainha, que é 0,01, com 10 divisórias do nônio. Ia ser dividido por 10, que ia ser 0,001. Ia dar 1 micron. Por isso que é micrômetro, né? Ele pode medir até 1 micron de medida, que 1 micron significa 0,001 milímetro.
Aí tem esse outra simulação, bem aqui na parte dos procedimentos. Explicando, né? Tudo, a traca. Bem aqui, a parte do procedimento. Aqui tem os exemplos ó, que está na aula e o procedimento. Esse é o primeiro link. Ó. Ele lhe leva a este outro simulador. Né? É aqui que vocês vão colocar no relatório. Porque você vai ter o equipamento né, aqui. Aí você vai brincar aqui um pouco aqui, dizer mais ou menos qual será a medida. Aí você vem aqui clicar. Né? Aqui, ó. Se você quiser sair, voltar, né? E aqui vai ter aqui, ó, certo. E o X se você errar, né? Aí se desistir, se você não sabe que medida é essa, você bota desisto. Aí ele vai, ó, e mostra. Ok? Ele mostra quanto é. Ah, é 14, né? Vamos ver aqui. 10, né? 11, 12, 13, 14, né? 14. Aí passou da metade. 14,5, né? Agora ele está coincidindo aqui a linha da bainha com o tambor. Vai ser 40 aí, 1, 2 e 3, que vai ser o quê? 14,5 mais 0,43, que vai ser 14,93, ok? Aí, pronto, isso. Aí vocês vão... aqui, ó, no relatório, galera, que fala sobre os questionários, né? Vocês vão ter que fazer, né? No caso aqui, ó, o questionário, ó. Aí vocês vão lá no questionário, ó, faça a leitura da medida do micro-ondas. O que está medindo aqui? Aí você vai colocar aqui, isso aqui tem que estar lá no relatório que vocês fizerem. Você tem que fazer assim, a introdução original, né? Você sempre tem que referenciar alguma coisa. Se você está pegando na internet um texto falando sobre micrômetro, vocês têm que colocar no relatório, okay? Referenciar o site, quando foi que foi acessado, X dias. Você tem que colocar isso no relatório. Questionáriozinho, explicando. Então, né? Aí aqui, ó, o questionário tem que estar lá no relatório. E aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. São 7 questões. Isso aqui tem que ter as perguntas têm que estar lá no relatório e respondidas, certo? Aí vocês vão observando aqui, aí vocês ficam praticando lá no simulador. Né? Tem um aqui que vocês vão ter que bater print, né, da tela. No caso aqui, tipo, que nem este. Vocês vão bater o print e mostrando, né, print da tela mostrando a simulação com a data e a hora aqui, viu, gente? Vocês podem trocar ideia, vocês podem se ajudar, mas o relatório é de forma individual. Okay? Não pode fazer em dupla, não, no relatório. Vocês podem trocar ideia, né? Assim, vocês podem baixar, ó, né? Vocês podem baixar e copiar mesmo. Aqui, ó. Aqui, ó, questionário. Faço leitura e vocês vão lá e vocês podem... Que aqui ele está em formato doc, né? .doc, que é o arquivo... Um arquivo editável, né? Então, ele não está em PDF. Agora sim, vocês têm que me enviar em PDF, ok? Não me enviem com formato editável, não, porque senão dá problema. Tem que ser em PDF, para não dar problema. E vocês podem enviar quantas cópias, quantos relatórios vocês quiserem enviar. Você pode ficar modificando. Ah, você enviou aqui deu problema? Ah, não, eu vou lá no PS1, descarto e coloco novo, em PDF, digitado, entendeu? Você coloca digitado, tem que ser digitado. Você vai falar lá, capazinha, vem aqui, a capa. Pega a capa. Só baixar isso aqui, gente. Ó.
Vocês vêm aqui e botam prática 1, aí o título, prática micrômetro. Bota o nome do aluno, né? Vocês, matrícula, curso, tempo, professor. Vocês vão falar aqui, ó, objetivo, já tá a receita pronta aqui, ó. Objetivo, aí citar os objetivos da prática em questão. Né? Material, o que, que foi trabalhado? Material, não, nós usamos simulações de micrômetro, né? E como é feito o micrômetro, né? Introdução. Ó, você vai pesquisar alguma coisa na internet, você tem que referenciar. Okay? Pega um texto assim, agora você se copiar na cara dura, aí é nota 0, né? Então não podem, né? Já bem amplo nessa parte. O texto tem que ser original. Se vocês pegar uma página em trecho, vocês modificam o texto. Você pode fazer referência direta, né? Que é referência direta, botando o nome do autor bem direitinho. Porque se você não colocar referência, vai significar plágio, né? Violando direitos autorais. Isso é complicado. Aí, ó, as figuras. Não tem número mínimo de página. Pode fazer quanto você quiser. Tem no questionário, procedimento, bem direitinho. Né? Tá ótimo. Ó, figuras também, ó. Se você fez a figura, você tem que colocar fonte, elaborado pelo autor. Se você pegou uma figura da internet, bateu print, que nem essa aqui, ó. Aí você bota lá, fonte, Lara Smith, 2010, o ano também. E você disse que foi adaptação, se você mudou a figura, se você mudou algum dado. Conclusão, a parte importante também. O que, que você aprendeu, quais resultados você obteve, entendeu? Uma conclusão bem geral, né? Mostrando os fatos. Aprendemos aqui a usar o multímetro, importante para calcular, para fazer medidas, né? Com mais precisão do que régua, ou taquímetro, outro tipo de medida. Aí é isso. Ó. Aqui é a simulação para brincar e esse aqui é para brincar também, mas é para tu bater o print, ó, para mostrar aqui o desafio, né? Aí vem aqui, ó, novo desafio, ó. Aí bota uma medida aleatória, ou seja, vocês vão bater o print, cada um, e vão fazer a medida. Aí tendo 8 acertos, tá ótimo. Okay? Caso aqui, ó, 10, 12, né? Faz um teste aqui. 12, né? 12, aí vem aqui em X. Não passou do zero, né? Não passa do meio, né? Então vai ser 36, né? No caso aqui, ó. 36. Ó. Aí vem aqui e dá um acertozinho. Ok? Coloca o print dos outros 8 acertos. Aí vai lá, bate o print. Pronto. Aí, pega na data e a hora. Aí depois bate o print. Não tem problema se der erro. Entendeu? Tem que ter os 8 acertos. Você pode errar aqui o tanto que vocês quiserem, mas tendo os 8 acertos, vai mostrar para mim que vocês estão acertando, entendeu? Pelo menos 8. Assim, vocês, se na questão tiver justificação, você justifica, ok? Aí você envia só os acertos mesmo. Mas assim, ó, os acertos aqui, ó, que você acertou, não foi? Pronto, aí você bate o print, mostra na tela, o acertozinho, e aqui, ó. Pronto. Já contabiliza, né? Pronto, o próprio material é o seguinte, ó, o material, o link, ó, estará aqui, ó. O link desse daqui, é esse daqui, ó. Na página, esse link aqui, beleza? Aí, esse daqui é esse link, ó. Agora, esse daqui, para vocês vão botar no relatório, é esse link aqui, está lá no procedimento, é o primeiro link dos procedimentos. É o primeiro link dos procedimentos. Tá? Aqui, ó, o primeiro link. Aí vocês, por via das dúvidas, vocês ficam abrindo os links, entendeu? Para tirar dúvida, né? Pronto, não tem problema não. Tendo os 8 acertos, tá ótimo, viu? Tendo os 8 acertos. Você não bate o print do errado, entendeu? Não bate o print do... Só bate o print do certo. Ó, novo desafio. Vou botar aqui um errado aqui, né? Pra ver.
Ó, ele não vai acertar. Você vai ter que botar o novo desafio, ó. Desisto, né? Ó, aí desiste, ele dá o acerto. Aí aqui aparece errado. Vocês têm que estar na sequência. Por exemplo, eu acho melhor vocês colocar assim, só certo e o errado zero. Você não concorda, não? É bom que vocês ficam aptos, né? Acertar tudo. Não vai ter erro, não. Aí é bom que só acerta aqui 8, certo, né? Cada acerto aqui, aí batendo print, aí batendo na sequência, pronto. Ok? Aí eu tenho essa daqui também, né? Como é feita a resolução, né? Do micrômetro, né? A capacidade eu tinha explicado, né? É que a capacidade do micrômetro, ele fala bem aqui, capacidade dele, ó, 25, né? Tem que tu printa também as medidas, né? Ó, aqui também dá uma dica, ó. Tem um olhinho, ó. Nesse link aqui você vê. Vou testar aqui, vou fazer um teste aqui. Aí você vai mexendo aqui no micrômetro aqui, ó. Dá o olhinho, ó, se você tiver dúvida. Ele já dá o número duvidoso ó, aqui. Esse último aqui é duvidoso. Ele já dá. Aí no caso aqui, vocês veem ó, que a capacidade é 25. Isso aqui é a capacidade. Então, a resolução da bainha, que é isso daqui, ó, da bainha tem 50 divisões em cima e 50 embaixo, né? Então, a resolução da bainha vai ser a capacidade 25 dividido pelas divisões da bainha, que é 50, né? E no caso aqui, ó, do tambor, depois que você calculou a resolução do tambor, você vai pegar a resolução, você vai calcular a resolução do tambor, né? Você precisa da resolução da bainha sobre as divisões do tambor, que são 50. As divisões a resolução da bainha é 0,5 milímetro. Divide quantas divisões de tambor? 50. Resolução do nônio, como nós, no caso, nós não temos, né? Que é a resolução do tambor, que é 0,01, dividido pelas divisões de 10. Né? Que é só um exemplozinho mesmo de como é feita as resoluções do micrômetro. Né? Vocês estão vendo uma tela editável de desenho? Está no simulador, né? Ok. Vou... Pronto. Então, aqui, pessoal, vocês tiveram alguma dúvida em relação ao simulador, os dois simuladores? É, okay. A aula vai estar gravada, gente. Não se preocupem, vocês não perderam nada. Pronto, vou explicar. Vou sair da apresentação e colocar o slide, né? Novamente. Abaixo do zero, né? Pronto. Aqui é a medida, né? No caso aqui, você bateu o olho, né? Você acha que foi 7. Você acha. Mas aí, você diz que é 7 se se a linha da bainha ultrapassar o zero do tambor. Entendeu? Aí você diz que é 7. Agora, se ele não ultrapassou a linha da bainha, tambor, não é 7, é 6. Aí você vai calcular 6, né? Aí aqui é o 6, ó. Aí ele passou 0,5, né? E mais 0,47, né?
Aí por isso que você soma que dá 6,97. Se não fosse um micrômetro, se não fosse um micrômetro, nós ia dizer o quê? Nós ia dizer 7 milímetros, né? Mas aí estava impreciso. Por isso que o resultado que você acha que já é o duvidoso, entendeu? O micrômetro já é um aparelho ótimo para medir escala a nível micro, né? É por isso que tem esse problema de... Vou compartilhar uma tela que é da parte da resolução, né? Tá quase terminando, gente. Vocês estão vendo uma tela de desenho? Ok. É, então, a resolução, né, da bainha, ó. Resolução da bainha. É, a capacidade. A capacidade, como nós tínhamos visto, né, ele pode medir até 25 milímetros, né? Não, é 25 milímetros. Ó. Quantas divisões que tem a bainha? Tem 25 na parte superior e 25 na parte inferior, certo? Então é 50 total. Então a resolução da bainha ela é 0,5 milímetros. Ok? Agora temos a resolução do tambor. Ela é a resolução da bainha. Qual é a resolução da bainha? 0,5 milímetros. Sobre. Quantas divisões tem um tambor? 50, certo? Então, a resolução do tambor vai ser 0,01 milímetros. Agora, no caso, que nós não estamos trabalhando com nônio, mas se for calcular, né, resolução do nônio, nós não estamos trabalhando com nônio, mas é só uma curiosidade. Ela é a resolução do tambor, que é 0,01 milímetros, sobre a divisão do nônio, que é 10. Aí vai ser 0,001 milímetro. Aí esse 0,001 milímetro, ele é milímetro aqui, ele é um micron. Micron. Ele é um micron. Por isso que o micrômetro, ele mede, né, a escala de um micron. Né? Aí, é isso mesmo. Voltando aqui. Pronto. Alguma dúvida sobre o relatório, sobre a confecção? Tudo ok? Vou colocar aqui a os print, entra na parte do... Bem aqui ele diz, né? Pronto. Faça um print da tela, né? Ele está na parte dos procedimentos, certo? Está no procedimento que vocês têm que colocar. A fonte, vocês colocam a fonte também das figuras. Entendeu? É elaborado pelo autor, né? Bater o print foi elaborado pelo autor. Aí, só para ter um controlezinho, gostaria que vocês colocassem presença, né? Só para... Eu sei que a presença que vai contar é o relatório, ok? Não, agora não, vou pedir agora. Presente com P minúsculo, certo? Pode digitar. Não, presente normal com P minúsculo.
Lembrando que eu vou disponibilizar o link o mais rápido possível para aqueles que faltaram, né? Aí vou parar a gravação, ok?